Sou Ana Miriam, sou psicóloga e psicanalista e hoje eu estarei falando sobre manipulação. O que é a manipulação? Como identificar um comportamento manipulador e como se defender dos manipuladores. Freud, ele relatou que todo relacionamento, toda relação, existirá uma troca de interesses. O que ele quis dizer? Esse interesse é no sentido de manipulação ou não? Na realidade, essa palavra interesse, ela pode ser substituída por desejo. Em que sentido? Freud quis dizer que toda relação existirá uma troca de desejos, Ambas as partes irão desejar de forma consciente ou inconscientemente um benefício. Então, por exemplo, vamos pensar numa mãe e num bebê. O bebê, ele vai chorar com o interesse, com o objetivo e desejo de ser atendido. Então, ele, seja pela alimentação, seja pelo banho, enfim. E, por outro lado, a mãe, ela vai desejar que aquela criança, aquele ser amado cresça, se desenvolva, que na vida adulta possa auxiliá-la no sentido de cuidados, Então, haverá essa troca. Vamos pensar agora num exemplo entre um casal. Ali também irá ser estabelecido uma troca de interesses, interesses mútuos, de constituir uma família, de ter um parceiro, uma parceria, de ambos terem cuidado e carinho. Então, dentre outros objetivos, desejos. Vamos pensar agora numa relação entre um empregador e um funcionário. Ali também existirá desejos de ambas as partes. Da parte do empregador, por exemplo, existirá a intenção daquela função ser ocupada, ser exercida da melhor forma possível e, obviamente, como resultado, ter uma rentabilidade lucrativa que dê margem para pagar aquele funcionário e sobrar, para que haja investimentos, dentre outros. Da parte do funcionário, o desejo é ocupar aquele cargo, ter uma profissão, uma atividade profissional, ter o seu salário, enfim. Então, são alguns exemplos que me veio à mente agora, mas referente ao que Freud quis dizer, que essa troca, na realidade, é pelo desejo, pela intenção, de forma consciente ou inconsciente, de ambas as partes. Mas, qual a diferença da manipulação? Na manipulação também não seria um desejo, um interesse? Também. Mas a diferença nesses exemplos que eu citei anteriormente, existe uma troca, Ou seja, eu recebo e eu dou. Então, existe uma reciprocidade. Na manipulação, o manipulador geralmente são pessoas inteligentes. Então, eles vão buscar de diferentes formas, direta ou indiretamente, serem beneficiados, porém não necessariamente se doando. Ou seja, é como se o interesse ali fosse de mão única. Ou seja, nesses exemplos, como eu disse, é um interesse de via de mão dupla. Eu dou e recebo. E na manipulação não. Eu só quero receber. Eu só quero ser beneficiado. Então, como eu citei, existem muitas formas, inúmeras, de exercer a manipulação. E muitas vezes fica difícil da vítima identificar, porque existe a dúvida, mas será que realmente é uma manipulação? Será que realmente eu estou sendo coagida a agir dessa forma? Principalmente quando é de forma indireta.
geralmente é ainda mais difícil a identificação. Então, meu objetivo hoje, na realidade, é trazer essa reflexão, mas principalmente a conscientização. Porque muitas vezes o manipulador se aproveita de pessoas com dependência emocional. Então, eles usam a sua inteligência no sentido de manipular como se eles estivessem fazendo o bem para aquela outra pessoa, e na realidade ele não está pensando. O manipulador, ele não pensa no outro necessariamente, ele vai pensar em si próprio. É claro que nós sabemos que a manipulação é uma das características principais do quadro da psicopatia. Mais adiante eu pretendo gravar um vídeo falando sobre a psicopatia, então eu vou poder detalhar melhor. Hoje eu não estou falando nesse sentido do psicopata, desse tipo de manipulação. Hoje eu estou falando de uma maneira geral. O mais importante é entender que não necessariamente a manipulação é exercida por psicopatas, né? Ela pode ser, sim, por qualquer pessoa, né? Mesmo não sendo um psicopata. Eu li esse livro, Como Se Defender dos Manipuladores. É um livro interessante porque o autor, ele buscou de forma bem direta exemplificar as diferentes formas de manipulação, e ele foi exemplificando na realidade. Então eu vou ler algumas partes, né, que eu achei interessante, algumas formas mais comuns, digamos assim, dos manipuladores se utilizarem, né? Mas aqueles que puderem, esse livro foi bem baratinho, que eu comprei, e ele realmente é um livro que nos traz como alerta essa forma de se conscientizar, né, com relação aos diferentes tipos de comportamentos manipuladores. Então, por exemplo, né, ele falou sobre a culpabilização. Muitas vezes os manipuladores utilizam-se dessa ferramenta, digamos assim. Eles vão buscar culpabilizar alguém, né? Então, por exemplo, vamos pensar num relacionamento, né, conjugal, onde aquele cônjuge, ele vai utilizar-se de exemplos no sentido de responsabilizar o outro pelo aquele ato dele, né? Eu te traí porque você não me dava atenção, por exemplo. Você não disponibilizava tempo para mim. Ou seja, ele usa de um argumento culpabilizando a vítima, na realidade, para que ele possa argumentar ou até mesmo permanecer naquela situação, naquele contexto de traição. E aí muitas vezes, né, como eu falei, ele consegue não só argumentar, mas transferir para o outro a responsabilidade própria. Então aquele outro cônjuge, ele vai, na verdade, muitas vezes se responsabilizar de fato, né? Eu não dava tanta atenção, a culpa é minha. Então precisamos estar em alerta, né? Existe também a manipulação no sentido como se fosse um cuidado. Isso é muito comum, na verdade. Também eu vou citar um exemplo nesse sentido de relacionamento, onde ambas as partes podem estar sujeitas, né, a situações como: eu não quero que você use tal roupa porque eu estou cuidando de você. Essa roupa não te favorece, essa roupa te expõe. Então, é como se ali ele estivesse cuidando, mas na realidade ele está manipulando para que a sua vontade seja satisfeita, né, realizada. Um outro exemplo, né, um outro mecanismo
que os manipuladores usam é a vitimização, né? Isso é muito comum também. Como eu falei, eu tentei pegar exemplos mais comuns. A vitimização, o manipulador, ele vai sempre se colocar como vítima, né? Eu não posso porque eu não tive oportunidade, eu não consigo te ajudar porque eu não tenho condições. Então, ele vai sempre buscar uma forma de se colocar como vítima e muitas vezes induzindo para que o outro ajude, doe, faça, na verdade, aquele comportamento qual ele deseja, e a forma que ele muitas vezes utiliza-se é através, né, da vitimização. Bom, outro exemplo é a perseguição, também é muito comum. Então, na perseguição, né, qual o exemplo que o autor citou? Vamos citar um exemplo agora diferente. Vamos pensar em um empregador e um funcionário, né? Isso é muito comum, esse comportamento manipulador no sentido profissional, onde o empregador ele vai começar a perseguir aquele funcionário de forma controladora, manipuladora, fazendo com que aquela pessoa se sinta intimidada para não perder aquele emprego. Por exemplo, né, seu incapaz, se você não ficar, por exemplo, mais tempo, né, no trabalho, eu irei te substituir, porque eu tenho vários currículos aqui, um exemplo, né? Então, ele faz com que aquela pessoa, induz aquela pessoa a fazer uma hora extra, digamos assim, sem ser remunerada, para que ele não perca o seu emprego, né? Também podemos pensar na perseguição no sentido de relacionamento também, né? É muito comum em relacionamentos abusivos, né? Onde a pessoa controla, manipula, no sentido de perseguir o outro. Pressão e insistência é um outro mecanismo manipulador, né? Aquela pessoa que ela começa a falar de uma forma insistente, e aí ela acaba fazendo com que o outro ceda. Vamos pensar, me veio à mente uma situação em que uma pessoa quer comprar algo e o outro não está objetivando vender, e aquela pessoa fica na insistência, mas é que eu preciso, mas que vai ser importante, e enfim, e acaba induzindo a pessoa a fazer exatamente a vontade não própria, mas do controlador, né? Aqui ele citou o exemplo: você precisa decidir agora, depois vai ser tarde demais, né? É uma situação, é uma frase típica do manipulador no sentido de pressão, né? Pressão psicológica, insistência, para que o outro não tenha tempo de pensar, né? Vamos lá, a raiva também, né? É um outro meio, uma outra forma de manipulação, né? Em que sentido? Você quer mesmo que eu exploda? Já estou cheio, agora chega. São aquelas pessoas que usam essas expressões, né? A emoção raiva, para que o outro também possa se submeter àquela vontade, aquela imposição do manipulador. Enfim, aqui nesse livro realmente tem diferentes formas e realmente é bem interessante, né? Aqui também tem uma outra que me chamou muita atenção, que são os sentimentos e os laços familiares. Muito comum entre um familiar, né, uma pessoa manipuladora, utilizar-se desse mecanismo. Então são pessoas que vão buscar, através dos laços familiares, fazer com que o outro
seja manipulado. Um exemplo, eu preciso da sua ajuda, você tem que me ajudar porque eu sou sua prima, né? Eu sou seu irmão. Então é como se fosse a obrigação daquela pessoa. Então, como eu disse, né, a diferença é que na manipulação é como se você se visse na obrigação de fazer ter aquele comportamento, né? Ou seja, é como se não fosse algo que viesse com espontaneidade. Uma coisa é eu querer ajudar aquela pessoa, um desejo, como eu falei, no sentido de desejo. Outra coisa é eu ser manipulada de uma forma, né, verbal ou não, de forma sendo chantageada, como eu disse, manipulada, e aí aquele comportamento acaba não sendo espontâneo, né? Enfim, então esse livro realmente ele é bem interessante porque ele traz à tona diferentes formas de se conscientizar com relação à manipulação. Então estejamos em alerta, né? Vivenciamos hoje um mundo, infelizmente, né, de manipuladores, né? Somos manipulados através da mídia, somos manipulados através dos políticos, somos manipulados muitas vezes, infelizmente, nas diferentes instituições religiosas. Então precisamos estar atentos a todos os comportamentos, né? Ao conversar com alguém, tente sempre buscar qual é o interesse dessa pessoa. Como Freud diz, né? Haverá um interesse? Obviamente sim, mas esse interesse é no sentido de mão dupla ou não, né? É um comportamento onde só eu é que irei cooperar, colaborar, ceder. Então é isso. Eu espero que de alguma forma esse vídeo possa trazer consciência e auxiliar, na verdade, no sentido de alerta. Então, até mais.